Então, para quem não me conhece, eu sou o tal Torinho, mas meu nome oficial é Otávio José Félix Torinho. E para quem não sabe, esse nome meu é o nome de um tio-avô meu, é o nome do irmão do meu avô, do pai de meu pai, o irmão de Roque Félix Torinho, que chamava também Otávio José Félix Torinho. Aí meu tio me colocou em homenagem a ele, que esse meu tio também era um cara artista, era um cara que fazia carros alegóricos, fazia andores de procissões, era um cara ligado na cultura daqui, Santo Antônio de Jesus. E eu não conheci ele, eu não conheci o meu avô, o pai do meu pai, o Roque Torinho, mas meu nome é em homenagem a esse tio meu, Otávio Torinho. Mas desde pequeno minha família me chama de tal, Otávio, então é uma diminuta do nome Otávio, me chama de tal, 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 tal. Aí eu fui crescendo e eu sempre fui envolvido com arte, que a minha família é envolvida com arte, né? Eu sou filho de Antônio Atanagildo Lopes Tourinho, né, que o pessoal conhecia aqui como seu Gildo Tourinho, não é? Que era filho de Roque Tourinho, e por sua vez Roque Tourinho veio de Nazaré para morar em Santo Antônio de Jesus, no tempo em que inaugurou a estrada de trem, no final de 1800, começo de 1900, aí meu avô migrou de Nazaré para cá. Né? E minha mãe é Telvina Lousado Tourinho, que é uma pessoa que a família dela migrou de Milagres para Amargosa, e de Amargosa migrou para Santo Antônio de Jesus, né? Na década de 30, final de 30, começo de 40. E aí eles se encontraram em Santo Antônio de Jesus e se casaram. E aí tiveram 10 filhos, eu tenho 10 irmãos. Né? O primeiro, o nome dele é Roque Félix Tourinho, neto, que é em homenagem ao meu avô Roque Tourinho. O segundo é Raimundo Rubens Lousado Tourinho. O terceiro é Mário Graça, ou o terceiro é Antônio Atanagildo Lopes Tourinho, que é o mesmo nome do meu pai. O quarto é Mário Graça Tourinho e Maria das Graças Tourinho, que são dois gêmeos, um casal de gêmeos. Depois vem Rosângela Maria Lousado Tourinho. Depois vem Emanuel Fernandes Lousado Tourinho. E o sétimo, depois eu sou o oitavo filho, e meu nome é Otávio, que significa o oitavo filho, o significado de Otávio. Mas eu acho que meu pai não colocou isso com essa intenção, ele colocou mesmo em homenagem ao meu tio-avô, mas o significado é o oitavo filho. Eu sou o oitavo, depois de mim vem Eduardo Mateus Lousado Tourinho, a Eduardo Mateus Lopes Tourinho, que Eduardo também é o nome de um tio nosso que chamava Eduardo Mateus. E, por último, vem José Adriano Lousado Tourinho, que é o 10º. Então, o meu pai era muito ligado à arte, ligado à filarmônica, meu avô já era ligado à filarmônica, meu avô no começo de 1900, junto com a Marília Rio, com a turma boa de Santo Antônio de Jesus, eles faziam teatro, faziam cenografias, meu avô era marceneiro, então fazia as alegorias, cenografias para teatro. Meu avô foi um dos fundadores da Filarmônica Carlos Gomes, lá na Carlos Gomes tem a placa lá com o nome dele, da inauguração. Então meu avô era ligado em música, meu avô exibia cinema também, meu avô teve um tempo que ele alugou um tal de um cinema que chamava Cinema Ideal, que ele alugou, e depois ele tinha um espaço que as pessoas levavam cadeira para assistir cinema, isso na década de 30, 40, quando não existia quase cinema, os cinemas assim em formato de casa mesmo, estava iniciando assim, de uma casa de espetáculo. E meus tios todos, e as irmãs da minha avó, da mãe do meu pai, eram todas doceiras, todas faziam buffets, faziam flores de um material que chamava miosote, umas coisas que chamavam antigamente, né, com muita goma. E aí eu nasci nesse mundo, né, de arte. E minha mãe, quando veio morar aqui em Santo Antônio de Jesus, também se envolveu com a turma de Santo Antônio de Jesus, né, do centro ali da Praça Padre Mateus, daquela região ali, da Rua Tiradentes, e ali tinha muitas pessoas que davam curso de comida, de doces, de bolos confeitados, etc. E eram pessoas reconhecidas na região, que iam dar cursos em Gandu, Ipiaú, vários lugares. E Santo Antônio de Jesus era um lugar assim, que tinha muitos profissionais desse tipo na época. E minha família toda se envolveu com isso. Então eu nasci num mundo de buffet, de festa, de alegria,
né, de arte, de pintura, de teatro, fazendo andores de santos. Eu nasci no meio disso. E aí naturalmente eu fui me envolvendo. Claro que eu tenho uns irmãos que não são tão envolvidos com arte assim. A maioria mas tem alguns que não. Mas eu acho que eu fui o que mais se envolveu mesmo, né, com vários tipos de arte. E aí, desde pequenininho, eu comecei a desenhar. Minha mãe contava que eu pequenininho já desenhava, já fazia mil coisas com areia, casinhas, né, bem feitinhas, com rampas. Minha mãe ficava invocada com o que eu fazia pequenininho, e com desenhos. E aí minha mãe sempre, e meu pai, quando me via que eu estava desenvolvendo isso, eles compravam sempre lápis, cores e material para desenhar. E eu fui me desenvolvendo. E aí, como eu morava ali na rua Landulfo Alves, na rua do centro da cidade, quando eu fiz 15, 16 anos, eu comecei a pintar camisetas de mão para vender, né, exclusivas, e abrir letreiros. Aí começou, os comerciantes me chamavam para fazer letreiro. Então, hoje em dia, as grandes empresas que hoje em dia, como a Galeria Moura, várias empresas que hoje são outro formato, né? Mas quem começou foi eu, fazendo as logomarcas, né, como a Informac, por exemplo, e outras empresas que a gente fez. E aí eu fui me desenvolvendo, as pessoas gostando e eu fui fazendo. Quando foi, eu lembro que no final dos anos 70, aliás não, quando a cidade fez 100 anos, foi em 1980, quando ela fez 100 anos, aí o prefeito da época, o Cicino Pinto de Queiroz, ele fez uma super micareta, fez uma programação enorme, assim, cívica e cultural, e em uma micareta que teve assim bem bacana, né, e que ele chamou uns decoradores de Salvador para fazer um trabalho aqui, que em Salvador já tinha aqueles carnavais bonitos, aquelas decorações de luzes, aquelas coisas, aqueles totens nos postes. E aí veio um pessoal e foi construir essas coisas no fundo do Hotel Palmeiras, que era junto da minha casa ali, depois da Galeria Moura. E aí eu, pequenininho, já entrei na jogada e comecei a trabalhar nisso. Aí foi o meu primeiro trabalho, que foi nos anos 80. Eu fiz Aliás, antes disso, em 76, eu participei de uma exposição de arte coletiva aqui, em Santo Antônio de Jesus. Eu tenho até o convite, até hoje o convite. E em 80 eu fiz esse trabalho, que foi assim, um trabalho maior que eu fiz, um primeiro maior que eu fiz, de nível na cidade inteira, e trabalhando com profissionais de Salvador, essa coisa toda. E aí eu fui me envolvendo com essas coisas, e aí passei a me envolver muito com cenografia, né? Rosilei, da Academia Espaço Vivo, ela fazia todo final de ano um festival nos clubes, né? Nos lugares do teatro, a gente tinha que fazer cenografia, mais de um cenário, às vezes era 2, 3. Aí quem fazia era eu, um cenário de 7 metros, 15 metros por 3 de altura, 4. Naquela época não tinha o material que tem hoje, a gente fazia de papel mesmo, com fita, com papel mais resistente, dava umas 2, 3 mãos de tinta para ficar mais resistente, botava uma fita na beira para não rasgar, um durex, uma coisa, e dava certo, a gente fazia isso. E aí eu fui nessa, e quando eu cheguei um certo tempo da minha vida, aí eu comecei a trabalhar também com serigrafia. Eu trabalhei um bom tempo da minha vida, uns 20 anos com serigrafia. Mas aí eu fui mudando de tecido para pintar papel e plástico, adesivo, essas coisas. E aí comecei a trabalhar com solvente, com as coisas. E aí eu trabalhava num lugar um tanto quanto fechado e era muita química mesmo, era muita. Tanto a tinta do tecido quanto a do plástico era pior ainda. E aí, depois de 20 anos que eu senti que eu estava me estragando, né, que eu estava ganhando dinheiro, mas eu estava me estragando, eu cheguei e resolvi parar e resolvi ir morar na Chapada Diamantina. Aí eu me mandei nos anos 89, né, eu fui morar na Chapada Diamantina. Mas antes disso, antes dos anos 80, também eu morei no Morro de São Paulo. O Morro de São Paulo só tinha uma praia, só tinha uma pousada. Era uma maior dificuldade para a gente chegar na quarta praia lá, tinha que esperar a maré baixar para passar. A gente ia para lá desde aquele tempo antigo vender pão integral, vender as coisas integrais. A gente tudo de cabelão, meio ripango. E a gente ficou um tempo lá no morro. Aí depois eu vim, aí quando foi em 89 eu deixei de trabalhar com serigrafia e fui morar lá na Chapada Diamantina, com a intenção de também respirar melhor e me libertar daquela química toda que eu tinha
cheirada. E foi bom para mim, que eu melhorei bastante. Mas em 89, quando foi em 90 e poucos, foi aquela barbaridade de Collor de Mello que confiscou dinheiro de todo mundo. Aí o turismo caiu drasticamente, Lençóis virou um lugar totalmente sem movimento nenhum, todo mundo sem ganhar dinheiro, virou aquela barbaridade e eu fiquei muito mal. E além disso, além de acontecer isso, aconteceu uma seca de 2 anos lá terrível, que o rio secou todo lá, empoçou, apodreceu a água, foi um mosquito de todo jeito, todo tipo de mosquito, eu não conseguia dormir de dia de noite, foi uma loucura. Até que um dia chegou um colega meu de Santo Antônio de Jesus, que ele vendia estantes de aço aqui na região, ele passou lá um dia, o Miguel, aí o Miguel disse, tá, aí eu disse, Miguel, estou com uma situação ruim aqui, cara, pô, o Collor de Mello pegou todo mundo, tá essa situação. Aí ele disse, estou indo ali em Itaberaba, não, em um lugar lá, esqueci, na Chapada Diamantina, levar esse material, quando eu voltar, eu volto vazio, na semana que vem, tu arruma tudo aí que eu te levo. Aí eu arrumei tudo, ele me levou, me trouxe. Aí eu voltei para Santo Antônio, e aí sim, lá em Lençóis, eu tive a oportunidade de conhecer um cineasta que trabalhou na novela Tieta, novela não, no filme Tieta, o Silvio Varjão, era um ator de Salvador, ele já faleceu, mas era um ator de Salvador, um cara muito conhecido, e que ele estava morando lá com a esposa dele e 3 filhas. Elas já eram pequenininhas, as meninas. E aí a gente se conheceu lá e eu fiquei amigo dele, a gente falando sobre teatro, sobre essas coisas. Aí que eu me toquei, disse, puxa, bicho, eu faço, tudo que eu faço tá dentro do cinema, que é cenografia, luz, tudo que eu mexo, tintas, cores, tá tudo no. E agora, mexendo com teatro com ele, aí eu resolvi entrar nesse mundo do cinema. Aí foi que eu comecei a fazer um primeiro filme que eu fiz, que foi a UNEB, da de Santo Antônio de Jesus, no Campo 5, porque aqui em Salvador tinha acontecido já um 8º ou 10º festival 5 minutos que tinha acontecido. Depois mudou de governo e deixou de acontecer um tempo. E aí depois voltou a acontecer. Nesse retorno do festival, a universidade daqui da UNEB resolveu, ele tinha uma verba disponível, resolveu ver entre os alunos da universidade quem tinha algum projeto, algum roteiro, alguma coisa que quisesse fazer e que tinha uma verba disponível. Aí ninguém da universidade tinha, que naquela época ninguém falava em cinema, em vídeos pequenos, e eu estava na UNEB, junto com o professor lá, a gente fazendo o Cineglobo Papajaca. Então a gente já estava exibindo filmes, já estava fazendo alguma coisa. Aí o professor disse, olha, o tal tem um negócio legal, que ele me mostrou um roteiro chamado Uma Vida, que é interessante, o roteiro, eu li, gostei, aí o diretor mandou me chamar. O Wilson, o professor Wilson Matos mandou me chamar, e aí eu mostrei a ele, ele leu, era um roteiro curto de 5 minutos, ele disse, pô, você vai conseguir fazer isso, velho? É um negócio estranho. Eu disse, eu escrevi, professor, porque eu vou fazer, né? Aí ele autorizou, aí a gente gravou, né, eu paguei as pessoas que trabalhou comigo, foi um pessoal lá do bairro Uma Vida, eu era voluntário da irmã Catarina lá e eu tinha tido um sonho, na verdade, esse filme Uma Vida, ele foi feito a partir de um sonho que eu tive, né? E o roteiro foi feito a partir de um sonho. E eu sonhei com esses meninos lá do bairro Uma Vida, que hoje é Irmã Dulce, né? Não, é aquele Uma Vida lá, no final da rua Santo Antônio, esqueci o nome agora. E aí eu acabei pegando a turma que eu sonhei mesmo de lá, e aí paguei a todo mundo, a gente dividiu o dinheiro com todo mundo, a gente teve que fazer uns figurinos, umas coisas, fiz umas parcerias no comércio, e aí a gente fez o filme, aí foi um filme que ficou lindo, ficou assim, do que eu tinha sonhado, na minha ideia ele ficou 80% parecido com o meu sonho, eu achei bem bacana. E aí desse filme começou a me levar a um bocado de lugar, esse filme foi me levando para me apresentar um bocado de coisa, aí eu fui fazendo mais, fui me incentivando e utilizando todos os meus recursos artísticos que eu tinha para ir fazendo, né? Aí quando foi em 2011, né, 2011 eu fiz o vestibular lá para o FRB de Cachoeira, fazer cinema, e aí eu fui para lá, fui morar lá, minha família me ajudou a ir para lá, e aí eu fiquei, né? Na verdade o curso era 4 anos, mas eu levei 9 anos fazendo. Por quê? Porque primeiro chegou um filme paulista lá, da Rede Record, um filme bacana, um telefilme de 40 minutos, com uma produção bacana.
Aí me apresentaram o diretor, eu tô querendo um cara que conheça o Recôncavo. O cara disse, é esse aqui, esse cara conhece tudo do Recôncavo. Aí eu entrei na produção, entrei primeiro como assistente do diretor, que foi Adolfo Rosenthal, um grande cineasta do Rio de Janeiro. E depois eu entrei no setor de arte do filme e virei assistente de arte. Né? E também fiz uma pontinha nesse filme. Foi bacana. Aí eu consegui também colocar a música da Filarmônica Amante da Lira, que eles tinham gravado um CD. E eu consegui colocar a música deles no topo do filme, na parte mais principal do filme. E aí foi legal, que eu dei uma força bacana ao filme. Aí eu tranquei a universidade, que é uma experiência dessa, não tinha como ficar em sala de aula estudando. Aí eu tranquei e depois eu voltei. Aí quando foi 2 anos depois, veio um trabalho do Sebrae, através de mim também. Eu juntei um bocado de folders de fotografia dos acontecimentos das apresentações culturais que existiam lá em Cachoeira. E aí eu comecei a juntar isso e mandar para um amigo meu do Sebrae, que é Santo Jesus, que era André Gustavo. Eu comecei a mandar para ele, poxa, velho, Cachoeira tem tudo isso? Ele disse, tem, cara, pô, é um negócio fantástico, eu também estou descobrindo agora, mas é demais. Aí ele fez um projeto nacional e mandou para o Sebrae, e foi aprovado esse projeto, né, que chamou o Projeto Economia Criativa, né, Territórios Criativos. Era um projeto de economia criativa chamado Territórios Criativos, e abrangeu Cachoeira e São Félix. Então a gente trabalhou com todos os artistas lá, que é uma questão também turística. A gente começou a observar o que estava bom e o que não estava bom, para tentar melhorar o que não estava bom, para equilibrar e ficar tudo bem. Então eu dei vários cursos, eu comecei a receber um dinheiro também, eu também tranquei de novo a universidade, que foi um trabalho de 1 ano e meio. Eu tranquei para trabalhar no Sebrae, ganhar um salário e também ter uma experiência bacana, que eu comecei a me envolver com todos os artistas da região. E aí quando foi, depois disso, foi 2014 o Sebrae. Quando foi 2016, aí veio a novela Velho Chico, né, que foi gravada aí em Cachoeira, em São Francisco do Conde, também no Nordeste e outras cidades, mas a base da primeira fase da novela, que foi a fase antiga, foi lá em Cachoeira e São Francisco do Conde. E aí eu me inscrevi para uma feira que ia ter na beira do rio, lá uma feira antiga. E o cara disse, olha, você tem cara de artesão ou de músico. Se quando você for no dia que você tiver com o pessoal do figurino lá, você diz que eu te disse que você era artista ou músico, que é para ela lhe vestir desse formato. Só que quando eu estava lá um dia, em Cachoeira, fazendo até um filme de aula lá, que eu tinha que fazer com meus colegas, aí eu recebo um telefone do Rio de Janeiro, o rapaz dizendo, olha, você amanhã esteja de frente ao canhão lá na Praça da Aclamação em Cachoeira, que vai ter uns carros que vai levar para São Francisco do Conde, o senhor vai gravar lá. Eu disse, não, meu senhor, mas deve ter algum engano aí, eu me inscrevi para a feira de Cachoeira. Ele disse, não, o senhor foi selecionado para ir para São Francisco do Conde. Aí eu disse, tá, tudo bem. No outro dia eu cheguei lá de manhã cedo, estava um monte de ônibus, carro, Topic. Aí quando eu cheguei lá, não entendeu nada, viajamos. Chegou lá na Francisco do Conde, pegou um barco, foi para um lugar e parou numa ilha com um casarão magnífico, um negócio assim antiguíssimo. E aí quando a gente chegou lá, uma produção gigantesca da Rede Globo. Aí quando a ficha começou a cair, a gente não sabia, o roteiro não sabia nada, quem eram os personagens, não sabia de nada. A gente chegou lá, aí quando a gente chegou lá, que a gente começou a entender o que é que estava acontecendo. É uma novela de época, vai ser acontecido aqui, que vai ter São Rodrigo Santoro, vai ter aquele marido de Glória Menezes, que esqueci o nome agora, Cristiane Torlone, não sei quem. E aí foi cair na ficha da gente. E aí quando eu vi, a moça me vestiu de jardineiro, eu e um rapaz de Cachoeira, que se chama Valmir, da Boa Morte, nos vestiu a gente de... Primeiro ela chamou todo mundo e disse, olha, vocês vão ser empregados da fazenda do Barão, entendeu? E você e tal e Valmir vão ser os jardineiros, o jardineiro da casa. Vocês vão ser mucamas, aí esses daqui vão ser escravos, são funcionários de dentro da casa. E esses daqui que são os cavaleiros, os capanga de chão e capanga de animal, que andava em animal, eles não são considerados personagens de interior da casa, eles não frequentavam o interior da casa, ficavam só de fora, que acompanhavam o jagunço lá do Barão. E aí eu acabei gravando dentro da casa, e aí eu me encontrei com esses artistas todos lá, e mais ainda, que
George, que essa novela foi o seguinte, a primeira fase da novela apresentava Camila Pitanga, ela pequena, ela tinha nascido na primeira fase e a fase dela foi até 5 anos de idade. Então, Camila Pitanga, ela tinha que estar na gravação da primeira fase para ela entender como era a vida dela de infância na fazenda do pai, que depois ela foi morar em Salvador e aí ela mudou daquilo lá e ela perdeu o contato com a fazenda. Então ela volta depois, na novela, no roteiro, ela volta depois e se apaixona por um cara lá, né, que ela se apaixona, que eu esqueci o nome dele. E que era o filho do inimigo dela. Então, a novela ter essa característica do ator, ele ter que frequentar todas as etapas para ele saber a passagem da vida dele, como é que era, então usa a atriz mirim, que interpretou Camila Pitanga, e a atriz, a adolescente que interpretou Camila Pitanga, eu acabei conhecendo todo mundo, tanto o pessoal, os atores da velha guarda, que tinham que estar presentes nas outras gravações iniciais, quanto os novos atores que estavam ali. E como a casa era gigantesca, tinha um jardim enorme, tinha uma escadaria assim na frente do sobrado, e tinha umas plantas enormes, o jardim era magnífico, o jardim, então isso justificava bastante ter sempre um jardineiro ali, né? Sempre toda cena que tinha que ter um jardineiro. Aí o cara sempre me chamava, como eu era de Cachoeira, conhecia tudo lá, e os produtores se chegaram perto de mim, então, tá, onde é que tem isso, onde é que tem aquilo, onde é que a gente consegue um barzinho para a gente tomar um legal, onde é que tem uma pessoa para a gente conseguir isso e isso, na produção mesmo. Aí eu fui dizendo, e aí eu acabei ficando com moral com eles. Aí quando o diretor-geral dizia, preciso de jardineiro aqui para compor, aí eles, tinha outros lá, tinha eu, Valmir, mais outros, mas eles falavam, Tolinho, que eu tinha dito para eles também que eu estava estudando cinema, né, que eu estava no curso de cinema, para mim era importante estar ali com eles, aí eles me chamaram mais. Aí eu apareci em várias cenas, né, apareci em várias, a turma daqui viu, aí ficou todo mundo louco. Quando eu voltei, assim, foi a maior loucura, assim, o pessoal me dando presente nas lojas. Foi bacana. E aí, cara, depois eu terminei o curso, quando eu terminei o curso, aí veio a pandemia. Aí eu morava lá em Cachoeira, em um casarão enorme de 1835, que era de um colega meu. E aí a pandemia veio, fechou tudo, Santo Antônio de Jesus com muitos casos, eu fiquei morrendo de medo de vir aqui, então a Cachoeira fechou tudo também, e eu fiquei nesse sítio isolado da cidade, dentro de um sítio enorme, com o meu aprendizado todo da universidade, que eu tinha me formado em 2019, né? A pandemia começou em 2020, então eu terminei de me formar, a pandemia chegou, aí eu digo, poxa, o que eu vou fazer esse casarão aqui, cara? Não podia sair para arrumar um biscate para fazer um trabalho, nada, eu digo, tem que ficar aqui. Eu vou fazer filmes. Aí comecei a fazer filmes pequenininhos, de 1 minuto e meio, com a intenção de fazer filmes para divulgar para as pessoas, para ficarem em casa, para se cuidar, para não, aquela coisa. E aí, cara, eu fui fazendo, aí me deu uma loucura na cabeça, eu vou fazer a quarentena, eu vou fazer 40 filmes, fazer um por dia. Aí deu uma piração na minha cabeça, eu vou fazer. Aí eu comecei a fazer, cara, fiz o primeiro, ficou pequenininho assim, de alguns segundos, de uns 20 segundos. Aí ficou mais ou menos, fiz o segundo, ficou melhor, aí eu comecei a publicar. Do segundo em diante comecei a publicar. Na internet, no Facebook, no Instagram. E aí a turma começou a curtir, meus amigos, pô, tá massa, velho, legal. Aí eu fui fazendo, aí todo dia, antes de dormir eu pensava no roteiro, rápido escrevia, aí já ia pensando um pouco nas figurinas, quando eu acordava de manhã, já acordava com figurino na cabeça, já ia montando figurino, aí pegava a câmera, ia gravando, aí começava a editar, editava, e aí publicava, aí de noite, aí publicava geralmente umas 4 da tarde, aí depois ia pensando no outro, eu fui fazendo. Aí eu disse, um desafio para mim mesmo, eu fazer 40, um por dia, entendeu? Aí eu fui aumentando, aí foi de 1 minuto, depois 1 minuto e meio, aí chegou até 3 minutos. Aí às vezes eu fazia um de 1 minuto, um de 3, não tinha definição não, assim. E aí eu fui fazendo. E aí aconteceu o quê? Aí meus amigos começaram a dizer, poxa, bicho, você não está trabalhando, não está nada, eu vou te mandar o dinheiro aí, cara, para tu viver. E aí começou a pedir a conta e mandar dinheiro, aí às vezes vinha outro e
trazia uma feira integral, trazia uma cesta básica, eu passava lá em Cachoeira, né, de máscara e tudo, mas deixava lá o negócio. E aí foi bom, cara, assim, eu comecei a ajudar as pessoas, né, dando mensagens boas e as pessoas me colaborando comigo. Aí me incentivou mais ainda, terminei os 40 filmes. Depois que terminei os 40, comecei a fazer uns maiores ainda, de 15 minutos, fiz um sobre Zé do Caixão. E aí, assim, passou a pandemia, eu não fiquei de paranoia, né, com a pandemia, com medo, não fiquei de paranoia e passou, cara. Aí, depois da pandemia, aí eu digo, poxa, então não tem como ficar aqui mais em Santo Antônio, porque a economia do país parou, eu digo, não tem como ficar aqui em outra cidade, na casa dos outros, em outra cidade, se eu tenho minha casa em Santo Antônio de Jesus. Aí eu voltei para Santo Antônio de Jesus, e aí minha família entrou naquele processo de vender aquela casa lá, que a gente morou lá, né? Meu pai nasceu naquela casa, meu pai morreu com quase 90 anos, meu pai nasceu naquela casa, as irmãs dele mais velhas nasceram lá, então era uma casa bem antiga, que minha família todo mundo morou lá. Eu morei minha vida toda lá. Aí a gente acabou vendendo a casa e agora eu estou por aí, estou andando aí, trabalhando pelo Recôncavo. Aí nesse interim, eu comecei a me expandir mais para o lado lá de Santo Amaro, de Cachoeira, esse lado daquela região lá, porque lá a cultura é diferente e eu me identifico mais com o lado de lá. E aí eu passei a fazer alguns trabalhos lá, fiz um trabalho com o pessoal do Caetano Veloso, do Dona Canoa, fiz um trabalho com o pessoal do Axé lá, com o Pai Pote, fiz um trabalho com o Pai Gilson. Aí eu sempre estou fazendo uns trabalhos pro lado de lá, sempre surgem umas coisas para mim, o pessoal me liga para a gente fazer umas coisas lá. E aí eu estou nesse mundo aqui do Recôncavo, estou por aqui. E aí eu fico agora entre Cachoeira e Santo Antônio de Jesus, fico nesse, como diz, uma perna lá, uma perna cá, e no meio o Rio Paraguaçu no meio. Nós estamos aqui hoje, né? Então, um prazer estar aqui com o Tal Torinho. E eu vou fazer aqui uma pergunta. Ele já falou sobre a vida dele, foi muito interessante a gente conhecer os irmãos que ele teve, falar sobre o pai, que o pai também era político, né? Ele foi vereador. Mas ele não era político, daquele político de carteirinha, não era de, se envolveu algum tempo, mas não era político de verdade. Não. Nos fale um pouco, Tal, sobre o trem, né? O trem, o que o trem trouxe para Santo Antônio de Jesus? Então, o trem, eu posso falar de dois momentos do trem. Né? Um momento que eu presenciei ele, eu cheguei a conhecer o trem, né? Lá na minha casa, a estação era no fundo da minha casa, no quarteirão do fundo. Então a gente, quando tinha 8 anos de idade, 7, a gente tomava o café às 6h30 da tarde por aí a gente ia brincar na porta. E brincar, a gente corria, atravessava o quarteirão e ia esperar o trem, que ele chegava mais ou menos 7h30 da noite, ele chegava. Então a gente ficava lá brincando, a gente fugia escondido de minha mãe chateada, às vezes a gente tomava uma surra, mas a gente ia sempre para lá ver esse trem, desde pequenininho, né? Esse trem funcionava, ele chegava, apesar de eu nunca ter viajado nele, mas eu ia, a estação era próxima de minha casa e eu frequentava. E eu me lembro até hoje, George, do cheiro da estação, era um cheiro de óleo misturado com mercadorias que vinha, com coisa de cacau, era um cheiro assim diferente. Até hoje eu me lembro, né, quando a máquina a vapor chegava, ela dava aquele aí liberava aquele vapor tomava conta de tudo, as pessoas sumiam na frente da gente, os passageiros chegando e sumiam. Isso era um negócio de cinema mesmo, como aparece no cinema. E aí aquela máquina poderosa chegando era um negócio de louco pra gente, que era criança, então, para adulto já era, imagina para criança. E aí eu conheci o trem aí até o ano que ele acabou, mais ou menos, que foi mais ou menos na década de 70, né? Ele acabou. E aí depois eu vi a estação sendo esquecida, sendo degradada. Depois veio um bocado de mendigos, não sei porquê naquela época, eram os mendigos que vinham em todo lugar, aqueles andarilhos que andam pela estrada, todos sujos, né? Aquelas pessoas começaram a vir para aqui e na rampa da estação tinha uns 40, era um monte de pessoas morando ali. E eu lembro até do aroma também daquele, a gente era menina, ia brincar ali, e ver aquele cheiro daqueles mendigos ali, a gente não entendia por que aquilo. Aí eu lembro também depois um dia que
o prefeito da época, eu também não lembro quem era, mas eu lembro que o prefeito pegou um caminhão e colocou todos em cima à força e levaram para soltar na estrada, porque eles não, ninguém sabia onde eles eram, eles também não diziam, eles eram meio pirados, não diziam de onde era, e a solução que o prefeito da época encontrou foi essa, né? Eu lembro de ver isso, eu presenciei isso, essas pessoas jogando, aí limparam essas coisas, e a estação ficou muito tempo lá, parada, vazia, e depois, na década de 80, resolveram demolir ela, que ela estava em perfeito estado, ela não estava degradada, ela estava só sem pintar, sem nada, mas ela estava toda firme. Era igual a de Amargosa até hoje está lá. Mas aí mandaram destruir porque tinha um grupo de taxistas que queriam uma praça de táxi. Aí mandaram destruir para fazer uma praça de táxi, que hoje é a Praça do Rango, é um lugar, né? E aí essas coisas que aconteceu. Mas como a gente fala da história, né, mais antiga da estação, esse projeto dessa linha de trem de Nazaré aqui, o projeto dela era de ir até Jequié, né? Mas eles iam parando em alguns lugares e levando um tempo para seguir. Aí o primeiro ponto de Nazaré para cá foi Santo Antônio de Jesus, que ficou 10 anos ela parada aqui, o trem vinha daqui e voltava. Então, com isso isso aí provocou um grande boom de pessoas vindo morar aqui, de gente de Nazaré que transferiu os comércios para cá, que abriu filiais de Nazaré aqui. Tanto é que aquela rua entre a Quatro Esquinas e o início da descida da Rua Rui Barbosa, aquela rua ali se chamava Rua dos Nazarenos, porque tinha muitas pessoas de Nazaré que vieram morar aqui. Inclusive, seu Vavá de Lúcio, aquele povo todo era de Nazaré das Farinhas, né? Da professora tia Joana, professora Joana, aquele povo eram de Nazaré. E aí veio um grande boom. Aí foi em 1880, né? É bom, eu gosto sempre de destacar isso, né? Que o ano em que a cidade de Santo Antônio de Jesus foi emancipada, que ela separou de Nazaré, foi o mesmo ano em que inaugurou a estação. Uma foi 29 de maio, a emancipação, e 7 de setembro foi a inauguração da estação de trem. Então dá para a gente imaginar como foi esse ano, né? O ano de 1880 foi devia ser um ano de glória para Santo Antônio de Jesus. Porque imagine quantos eventos políticos, culturais, religiosos houveram por conta disso, né? Por conta desse boom de movimento cultural. Não sei porque eu estou chorando, cara, mas esses dias eu estou meio chorando, mas não é tristeza, não. É alegria e saudade também. Mas então o trem trouxe tudo isso, né? Trouxe tudo isso, movimentou também a migração, o transporte de flores aqui, plantava muitas flores, várias Santa Rita, angélicas, aqui plantava muita, até aquela parte do Barro Vermelho, aquela parte alta lá de cima, onde tem a torre lá esqueci o nome ali, onde tem a torre da Andaiá FM, ali naquela parte que chama ali, que tem os aviários, ali naquela área ali era uma terra muito boa para flores. Então o trem, depois que ele deixou de ser 10 anos aqui, né, que deu um boom na cidade, que cresceu, que abriu vários hotéis, várias escolas, vários comércios, né, foi um negócio boom mesmo, a cidade ficou muito grande. E depois disso ela foi até Amargosa, né, aí continuou a construção, mas Santo Antônio de Jesus já tinha se estabelecido bem, né? Aqui era um lugar de muitos intelectuais, muitas escolas bacanas, então surgiram muitas pessoas importantes, que hoje em dia são nossos ilustres, pessoas, né? Como Landulfo Alves, como Isaías Alves, como Félix Gaspar, essas pessoas todas que eram pessoas de intelectuais, pessoas que tiveram influências políticas e culturais, e era uma cidade que prometia muito. Ela já tinha crescido bastante durante a chegada do trem e ela prometia muito. E esses filhos ilustres, né, muitos deles fizeram muitas coisas para a cidade ficar mais bonita ainda. Como, por exemplo, Landulfo Alves. Landulfo Alves ele foi um agrônomo, ele estudou na antiga escola imperial agrícola que existia ali, que antes era de Cruz das Almas, mas depois passou a ser de São Francisco do Conde. Até hoje tem lá uma ruína, né, um lugar muito bonito, uma escola grande que tinha, que foi Dom Pedro II mandou construir,
né, uma primeira escola agrícola da Bahia, aqui, e ele estudou nessa escola. Né, e depois ele foi fazer um mestrado no Texas, foi fazer um mestrado lá, e ele voltou com as ideias bem bacanas. E aí, quando ele voltou, ele começou a trabalhar na gestão de... me esqueci o nome do presidente agora, mas ele começou a trabalhar nessa gestão do presidente, Getúlio Vargas, e ele trabalhou nesse setor de agronomia, de agropecuária, essas coisas. Ele fez vários projetos nacionais de agropecuária do Brasil, etc. E depois ele foi indicado para ser candidato à intendência da Bahia, que era um cargo correspondente ao governo da Bahia. Então ele foi o governador da Bahia, né, no final de 30 e começo de 40, e ele fez vários projetos na Bahia de resgate de culturas, né, de laranja, no sertão, de cacto, de outras coisas. Ele fez muitos projetos ligados à coisa de agricultura, e também ele fez um projeto bem interessante sobre motivar o desenvolvimento das cidades que já tinham alguma motivação, como Santo Antônio de Jesus, Nazaré, Cachoeira. Ele fez vários ramais, ampliou ramais da linha do trem para Cachoeira, para outros lugares, São Roque, essas coisas todas, né? Então, e ele também mandou construir, foi ele quem mandou construir, enquanto governador do estado, o prédio da prefeitura de hoje, né? Tem lá a placa ainda, escrita lá, foi construída na intendência do interventor federal na Bahia, Dr. Landulfo Alves de Almeida, né? Foi na gestão de Dr. Gorgônio Araújo, que era um farmacêutico antigo daqui, um médico farmacêutico, e ele também que fez aquela programação das palmeiras plantadas na paralela da linha do trem, né, que depois que cresceram ficaram lindas. Hoje em dia já não tem mais todas, né, tem um descuido com relação a elas, essas palmeiras, mas foi um planejamento urbanístico dele, com que ele foi na Europa, nos Estados Unidos, e viu isso, né, e estudou, e ele fez. E ele também trouxe a Faculdade de Agronomia de Cruz das Almas. Ele trouxe, e na época, segundo os historiadores locais dizem, que ele não teve o apoio do prefeito da época para ele ter um terreno para implantar a universidade, que o governo federal trazia, mas tinha que ter uma contrapartida do município. E me parece que o prefeito daqui na época não cedeu a coisa, ou o pessoal de Cruz das Almas ofereceu oportunidades melhores para a implantação acontecer. Aí aconteceu lá, a universidade. E, segundo os historiadores, falam que as pessoas ficaram com ciúme daqui, ficaram chateadas com ciúme, porque foi uma universidade grande para lá, federal para lá, e para aqui não foi. Aí, segundo dizem os historiadores, que ele trouxe para aqui um campo do governo, que é onde hoje é o IFBA, aqueles lugares ali, que era um lugar enorme que você trabalhava e fazia pesquisas com a questão cítrica, que era uma questão que a terra daqui era propícia para o cítrico, né? Tanto laranja de umbigo, de caroço, de cravo, todos esses tipos de laranjas, e ele fez o campo do governo, como se chamava aí, que eu aconselho também. Quando era pequeno a gente ia lá, via funcionando ainda, e ele deu isso como conforto para as pessoas de Santo Antônio de Jesus. Ele trouxe esse negócio como conforto para ninguém ficar tão chateado assim, né? E Landulfo Alves foi esse cara, era uma pessoa muito inteligente. Ele era irmão de Isaías Alves, era irmão, né? Isaías Alves era mais velho do que ele, né? Isaías Alves, quando ele era estudante do ginásio, ele já foi estudar no ginásio do irmão dele, do irmão de Isaías Alves, que ele tinha um ginásio lá em Salvador, né? E depois o Isaías Alves fundou a Universidade de Filosofia da Bahia, que é a primeira, foi ele que fundou. Depois essa universidade foi anexada à UFBA, hoje em dia era da UFBA, mas foi ele que fundou. Então eram pessoas intelectuais grandes, né? E pessoas que viajavam, conheciam o mundo e traziam as novidades da época para aqui, para Santo Antônio de Jesus. Então, Santo Antônio de Jesus foi um lugar assim, nos anos 40 e 50, um lugar magnífico isso aqui. Tanto aqui como Cachoeira, como Santo Amaro, estavam assim no boom de arquitetura, de desenvolvimento, de tudo. Mas depois disso, depois que veio a ditadura,
e essas coisas todas que aconteceram, aí foi quebrando tudo, caindo. Aí depois começaram a acontecer modernizações, né, que foram desativando algumas coisas. Por exemplo, a vinda das rodovias asfaltadas, enfraqueceu os barcos e os saveiros de Maragogipe, que era um transporte intenso em Cachoeira, era um transporte intenso de mercadorias, de coisas agrícolas que levavam lá para baixo, para Cachoeira, para levar para Salvador. Aí, com a estrada, já quebrou os caminhões, quebrou os barcos, né, que carregavam isso, os caminhões não, os saveiros. Depois foi enfraquecendo o trem também, né, o trem não teve interesse, né, claro, na Bahia que não teve mais interesse, que em Minas Gerais continua, as linhas de trem funcionam, tanto as turísticas de transporte de pessoas, quanto as de empresariais, continuam funcionando em Minas Gerais e no Sul continua, mas infelizmente aqui na Bahia foi um descaso, desmantelaram tudo, né, e só ficou mesmo a de Cachoeira. A de São Félix está em ruínas, mas anunciaram que vão consertar agora. Mas a história do trem é essa, né? É uma história de desenvolvimento mesmo. Trouxe muita coisa boa, não trouxe nada de ruim, é só coisa boa. Desenvolvimento. E aí nós que ganhamos, né? Nossas famílias que vieram. Eu, por exemplo, assim, eu nasci em Santo Antônio de Jesus, mas Santo Antônio de Jesus ela tem um histórico de migração de pessoas, é uma história de todo mundo de São Miguel das Matas, a região toda. Então, são 40 e poucos municípios aqui que o IBGE cadastra ao redor daqui e todo mundo vem estudar aqui, vem morar aqui, né? Às vezes os pais ficam lá, mas os filhos vêm morar aqui, estudar. E sempre foi assim, desde quando a cidade começou, né? Desde quando o trem chegou, sempre foi assim, uma cidade que... E até hoje ela é assim, né? Até hoje ela, de outra forma, ela atrai muita gente também, com comércio, com essas coisas. Mas o que mais me deixa, assim, tanto quanto perplexo com Santo Antônio de Jesus é essa questão de não tratar da devida forma o seu passado, a sua história. Como, por exemplo, nos anos 90, encerraram um micareta que já tinha 100 anos acontecendo, ela começou a acontecer no final de 1800, as micaretas daqui, então já tinha mais de 100 anos acontecendo, aí vem uns intelectuais, pessoas entendidas, empresários, chegam e destrói, acaba com uma festa que aconteceu durante 100 anos, sem deixar um material palpável, uma coisa de memória, né, de fotografias, escrita impressa, ou um filme, o que fosse. Né, você destruiu, acabou com uma coisa, mas você tinha que deixar uma memória, alguma coisa. Mas, infelizmente, não fizeram isso. Né? E aconteceu também que a cidade foi se desenvolvendo e chegando muita gente de fora. E o que aconteceu, no meu entender, é que hoje em dia, eu entendo que hoje em dia, de nativo mesmo em Santo Antônio de Jesus, só tem uns 30% de pessoas. Eu acho que 70% são pessoas que não são daqui, que não têm amor nenhum pela história, que não têm vínculo nenhum com a memória, com a história, e as pessoas vêm para aqui para ganhar dinheiro apenas. Elas não são culpadas, né? Ninguém tem culpa. Mas eu acho que acontece esse desleixo, esse descaso pela cultura, eu acho que é por conta disso, porque muita gente vem só na intenção de comércio, de ver o lado empresarial, econômico, e esquecem do lado da memória. Né? E hoje em dia a gente tem pessoas interessadas em guardar isso, né? Mas a gente não tem como é que diz, um movimento que esteja pensando isso de uma forma séria mesmo, séria, a ponto de você não ter a gente não ficar trabalhando só com fotografias e com textos e falando textos, ter memória mesmo de móveis de fulano, ir lá buscar. Tem gente que tem no Rio de Janeiro ainda, daqui, pessoas importantes que tem coisa. Não quero dar, se eu vende a gente compra, então tem que ter essas coisas para existir um museu de verdade, não é um museu desses que eu vejo hoje em dia, que as pessoas pegam e mandam imprimir coisas assim,
essas impressões em plástico que fazem hoje, né? Faz aqueles banners e coloca a história e acha que está fazendo um museu. Eu acho que não é assim, cara. Tem que investir. Tem que investir. Não é só você botar um texto e uma foto e dizer que está fazendo história e memória. Isso é uma parte, mas eu acho que para o tamanho de Santo Antônio de Jesus, para a importância da cidade, né? E para o capital que aqui gira, e as pessoas que estudam, para o número de universidades que tem aqui, entendeu? De pessoas intelectuais que estão se formando aqui, eu acho que tem que ter lugares de memória para pessoas visitarem, mas lugares de verdade, não é fazer uma coisa meia boca, não, eu acho que tem que ser uma coisa, né? E principalmente pessoas que vão em outros lugares entender, né, visitar e entender, e ir em Minas Gerais, ver como funcionam as coisas lá, os museus, ver como é que aquilo se mantém, né, como é que funciona, e ver como foi que eles conseguiram as peças, de que forma, e fazer uma coisa mesmo de verdade. Tudo bem que George faz um livro, mas eu acho que falta mais do que isso. Eu acho que não é só isso, não é só o filme que eu faço, não é só isso. Eu acho que falta uma coisa mais palpável. Tudo bem que o seu livro é palpável, mas falta móveis, falta a história mesmo ali viva, ali, né, um museu vivo que nesse museu tem cinema, tem tudo misturado e funcione de verdade, como esses museus novos agora, que ele não é só um museu, tipo museu morto, que só tem aquelas peças ali, mais nada. O museu hoje, o museu é movimento, é coisa, é cinema, é tudo, é arte, é aula, é curso, oficinas, interações, essas coisas. Então, eu acho que o pessoal está tentando, mas eu acho que o pessoal daqui pensa mais em grandes investimentos em outras coisas do que nisso. A verdade é essa, né? O pessoal pensa mais em investir no São João, de botar 10, 15, 20 milhões no São João, mas ninguém pensa em botar 5 milhões em um museu, né? Eu acho que estão começando a pensar isso agora, né? Porque a gente também vem cobrando há muito tempo, né? A gente vem reivindicando, vem falando isso nas rádios também. Eu mesmo sou uma pessoa que eu costumo dizer que eu tenho uma relação de amor e ódio com a minha cidade, né? Eu tenho uma relação de amor porque eu gosto, porque eu nasci aqui e porque aqui eu tenho memória, tenho história e tudo, mas eu tenho um certo ódio por conta dessas coisas, né? Que as coisas são destruídas indiscriminadamente, né? Sem conservar a memória, né? Se faz um bairro novo, constrói coisas novas, mas deixa as coisas do centro histórico antigo. Você vê Cachoeira hoje é esse boom de turismo mundial porque preservou. Entendeu? Lençóis é um boom mundial porque preservou a natureza e o centro histórico de lá é maravilhoso, entendeu? Então você ganha de várias formas, ganha com a economia, com o turismo, com várias coisas, mas ganha com história, com tudo. Mas aqui em Santo Antônio de Jesus, eu espero que esses projetos que estão se pensando aí, que realmente dê certo, né? Aquele pessoal mesmo ali do casarão do Solar dos Almeida, né? O Antônio Vicente, que era o dono da pousada, Vicente era um cara que ele deu 2 voltas ao mundo, mas não era 2 voltas ao mundo de ficar um dia em Hong Kong, um dia na Espanha, não. Era um negócio de ficar uma semana conhecendo Hong Kong realmente, visitando. Ele foi uma vez pela Baía Tursa, ele deu uma volta ao mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, China, Japão, tudo, conhecendo, passando uma semana em cada lugar, conhecendo tudo realmente, né, os museus, tudo como funciona, e depois ele deu outra volta ao mundo por conta própria, depois, uns 20 anos depois, ele fez isso por conta própria também, ele ia direto na Europa, e aquela pousada dele, ela não foi montada porque foi um arquiteta que fez aquilo, não. Foi tudo com a ideia dele, das viagens que ele fez, de tudo que ele fez. Então aquilo ali era uma pousada, era um museu também, não era? Ali tinha 1000 coisas ali, 1000 elementos de memória, 1000 objetos de memória ali que tem naquela casa toda. Ali os móveis que pertenciam ao Landulfo Alves, pertenceu ao pai de Landulfo Alves, todo mundo, está tudo ali dentro ainda, né? Então não é qualquer pessoa que pensa nisso, que faz isso, entendeu? É o que a gente diz, para tomar conta, para gerir, para ser gestor, prefeito de uma cidade como Cachoeira, como Santo Amaro, como Maragogipe, como Nazaré das Farinhas, eu acho, na minha opinião, que tem que ser uma pessoa que no mínimo seja historiador, ou antropólogo, ou arqueólogo. Eu espero realmente que as pessoas invistam milhões como se investem em São João, que invistam na memória e na cultura da cidade. Tá, Toninho.
nos fale um pouco de Fernando Pinto de Queiroz. Fernando Pinto de Queiroz. Grande Fernando. Eu queria te falar antes para você, é que uma da minha característica, assim, de ser memorialista, né, e querendo ser historiador, é que eu sou um cara já um tanto quanto antigo, né? Quer dizer, eu alcancei o trem, então eu já sou antigo. E então a minha família, a família de meu pai, a família Tourinho, eu já alcancei algumas tias minhas, já bem velhas. Eu alcancei umas tias minhas com já quase 90 anos. Eu pequenininho, com 5 anos, eu alcancei minhas tias com 90 anos, né? E minhas tias tinham um móvel, a casa dela cheia de coisas, cheia de quadros, de coisas, e eu ficava encantado quando eu via aquelas coisas antigas. Desde pequeno eu gosto dessas coisas de antiguidade. E eu sempre tive relação com pessoas muito velhas. Eu sempre gostei de conversar com pessoas antigas, para saber de história, eu sempre gostei disso, né? Então, tanto com relação à minha família, eu me aproximava muito das pessoas mais antigas, e em Santo Antônio de Jesus também, eu sempre gostei de procurar saber quem eram os amigos de meu pai, de meu avô, que eram antigos, aí ia lá visitar e conversar. Então, eu sempre fui uma pessoa que tive contato direto com os historiadores, os memorialistas daqui de Santo Antônio de Jesus, os mais antigos. Eu tive contato com a Marília Rico, com o seu Félix da Filarmônica, que era um músico, com Fernando Pinto de Queiroz, né? E aí, sempre que eles vinham aqui, eu sempre estava conversando com eles, e aí, quando foi... Depois a Marília Rica, eu sempre ia na casa deles, sempre. Eu ia lá, assim, sempre ia 2 da tarde, aí eu chegava lá e ficava papeando com ele até 4, 5 da tarde, ficava um tempão papeando com ele, mostrando foto, ele mostrando as coisas, detalhes das coisas. Essa casa aqui atrás dessa personagem aqui é fulano, entendeu? Esses detalhes que você fica sabendo, que às vezes você mostra uma fotografia antiga a uma pessoa e a pessoa só observa os personagens, os seres humanos, não observa o que está atrás, que são um jardim, uma casa, um comércio, uma coisa. Tudo aquilo ali é história, né? Aquela casa era de fulano, do pai de fulano de tal, então são essas coisas. Então você só consegue saber disso com alguém que viveu aquela época, né? Você não, às vezes, eu mesmo tem coisa que eu não vivia, eu não sei detalhar quem era o dono daquela loja, eu sei contar alguma coisa geral daquele ambiente. Mas eu tinha essa coisa comigo de me encontrar muito com pessoas antigas e procurar saber da história da cidade. Então isso foi uma coisa que me motivou a ser memorialista. E aí, a partir dessas pessoas, eu comecei a conhecer livros e coisas que essas pessoas escreviam, manuscritos, essas coisas. Não é? Uma tia minha, que morava de frente a São Luís, ali onde é um estacionamento hoje, na esquina ali, era uma casa linda ali de minha tia, que era casada com o irmão da mãe de Vicente, né, que era casada com o tio de Landulfo Alves. Ele morreu, ela ficou viúva e morava lá com a irmã. Eu não conheci ele, meu tio Joaquim, mas eu conheci minha tia Maninha e minha tia Nenga, que morava lá com ela. Depois que ela ficou viúva, morava ela e a irmã. Eu era pequenininho, estudava numa escola ali, do lado ali, junto da Igreja Batista Betânia, e eu sempre ia na casa de minha tia lá, né? E aí, essa minha tia, o marido dela que faleceu, tinha os irmãos dele que eram memorialistas, que estão vivos até hoje, estão bem velhinhos já, estão bem velhinhos mesmo, mas estão vivos até hoje, que são os tios de Landulfo Alves, né, que estão vivos hoje, escreveram vários livros. E aí, eu, entrando em contato com essas pessoas, eu comecei a pegar livros para ler, comecei a pegar fotos para tirar cópia, etc. E aí eu comecei a juntar um material que a minha família também já tinha, um bom material. Meu pai tinha muita coisa antiga de Nazaré, muitas fotos antigas. Eu tenho uma foto de 1911, foto original ainda, tem um bocado de coisa. E aí eu fui juntando essas coisas, né? E quando chegou um certo tempo, nos anos 90, eu passei a investir, independente mesmo, por minha conta mesmo, eu passei a ir nas fazendas antigas daqui da região, com São do Almeida, e ir lá buscar fotos, né? Com as pessoas que eu conhecia, claro, né? Eu avisava que ia lá para a gente mexer no acervo deles, e aí eu tirava alguma coisa que me interessava, me comprometia em trazer, chegava lá, copiava e devolvia eles, e aí fui juntando o material. E nesse inteirinho também,
eu me envolvia com as pessoas dessas fazendas, as pessoas me contavam histórias das fazendas, das coisas, né? Então eu tinha convivências com os memorialistas mais antigos daqui, né? E aí eu fui juntando esse material. E você me perguntou sobre uma pessoa, não foi sobre Fernando Pinto de Queiroz. Fernando Pinto de Queiroz. E aí eu sempre contato Fernando Pinto de Queiroz também. Fernando Pinto de Queiroz, ele é um filho de Santo Antônio de Jesus, né? Ele é filho de Santo Antônio de Jesus, ele é primo carnal do Cicino Pinto de Queiroz, né? E ele tem o mesmo nome de Fernando Pinto de Queiroz, do laboratório Fernando Pinto de Queiroz. Ele tem o mesmo nome. Por conta da família, alguém botou o nome igual em homenagem ao outro. E isso, Fernando Pinto de Queiroz dizia até que isso gera confusão histórica, porque o cara está pesquisando, pensa que está pesquisando um é o outro, é o avô, que é o mesmo nome, essa confusão. E Fernando é primo de Cicino. E ele era advogado, né, morou aqui, junto onde hoje é onde era o supermercado Rio Branco, ali na Praça Renato Machado, onde hoje é o Doce Prime, né? Ele morava ali junto, em uma casa antiga, morava ali. Ele me contava que quando ele era criança, que morava ali, ele ainda chegou a ver o Jardim Velho, que é aquele jardim da Praça Renato Machado, ele chegou a ver aquilo ali ainda, com o resto das muralhas que era do cemitério antigo, do segundo cemitério da cidade. Ele disse que criança, ele ainda brincava, o cemitério já estava desativado, já tinham construído esse de cá da beira da pista lá, mas o de cá ainda ficou meio desativado, com as tumbas derrubadas, assim, o muro começou a cair, ficou aquela coisa meia louca lá. E ele me contava que ele pequeno brincava no meio das covas ali, daquelas covas antigas ainda, né? E outras já não tinham mais estrutura nenhuma de tijolo. E ele brincava por ali. Já não tinha mais cruz, nada, mas tinha um resto de muro assim. Ele me contava isso. Por isso que eu sei alguma coisa daquela parte ali. E aí, Fernando Pinto de Queiroz, ele foi morar em Feira de Santana. Ele casou com uma pessoa de lá e foi morar lá em Feira de Santana. E foi advogar lá em Feira de Santana. Só que ele era um cara muito ligado à história e começou a se envolver com a história de Feira de Santana também. Ele entrou na academia de letras de Feira de Santana. Ele foi um dos fundadores da universidade da UFES de lá. Ele é um cara que ele fez muita coisa por Cachoeira, fez muita coisa por lá, por Feira de Santana. É a terra da esposa dele, ele teve filhos lá, tudo, criou família lá e morou muito tempo lá. Nesse interim, ele começou a fazer um livro sobre Santo Antônio de Jesus. Ele era advogado, advogava lá, mas ele começou a escrever um livro. E ele era um cara intelectual e ele ia em todos os lugares de Salvador, da eclesiástica, das igrejas, nos arquivos todos, buscar tudo. Aí ele fez aquele livro, A Capela do Padre Mateus, que é um dos livros mais importantes sobre a história da cidade. É importante porque ele fala bastante sobre a história da cidade, né? Ele tem um conhecimento muito profundo, e ele coloca no final do livro todas as fontes onde ele pesquisou. Ele bota o endereço, o telefone e tudo. Então ele vai lá no arquivo público tal de Salvador, da Arquidiocese de não sei onde, está lá na página tal, no livro tal, ele está tudo escrito lá. Então ele, além de pesquisar, ele teve, que é o que tem que se fazer mesmo, né? Deixar toda a informação do livro. E daí eu já adolescente, li esse livro, comecei a ler outros. E aí o Vicente da Pousada, que não tinha pousada ainda, que morava em Salvador e andava muito na Europa, ele morou um tempo em Paris, morou um tempo no Rio de Janeiro. E aí o Vicente voltou para Santo Antônio de Jesus, né, na década de 80, para que ele tinha herdado aquele casarão. Ele herdou alguma coisa, trocou com os irmãos da fazenda, uma coisa, e acabou ficando com o casarão. Ele preferiu o casarão e uma fazenda que ele tinha no Cocão. Então ele começou a fazer o projeto daquele hotel, que aquilo durou mais de 11 anos, aquele projeto dele ali. Entre ele ter ideia, entre ele contratar a arquiteta, né? Esqueci o nome dela agora, Ilma, esqueci o sobrenome dela. E antes dele contratar, era de pensar, né, a arquiteta entender o que ele queria, e até chegar à planta pronta, isso durou uns 5 anos. Aí até ele conseguir financiamento, aí durou 10 anos. Então quando ele começou a construir, a plantar, foi 10 anos. E nesse interim, como o tio dele era casado com minha tia, a gente tinha uma aproximação meio de primo, assim, né? Que a gente chamava, o tio dele chamava de tio, ele chamava minha tia irmã de minha avó de tia Maninha,
Então a gente era meio primo assim, não era primo carnal de verdade de sangue, mas era primo de consideração. Então o Vicente, quando ele voltou, ele começou a me mostrar um monte de coisa da família dele, que era Landulfo Alves, Isaías Alves, de coisa, óculos do que o pessoal usava, do outro também, que fundou o Polo Petroquímico, esqueci o nome dele agora, Rômulo Almeida, né, que é um cara também que fundou o Banco do Nordeste, fundou o Polo Petroquímico em Salvador, uns caras assim, virados nas zorras, os caras, né? São pessoas mesmo inteligentíssimas, né, nossos conterrâneos. E aí o Vicente passou a me mostrar a coisa da família, aí eu fui ampliando. Aí eu comecei a trocar com o Vicente. O que o Vicente não tinha do meu acervo, aí o Vicente copiava para ele, que é o que a gente ia lá copiar. E quando, no contrário, eu pegava as coisas de Vicente e copiava para mim. E aí eu fui me inteirando mais sobre isso, né? E o Fernando Pinto de Queiroz, em feira, escrevendo o livro, fazendo a pesquisa dele, que durou 50 anos a pesquisa dele, durou 50 anos, que não é fácil você, né, você pesquisar 50 anos até você lançar um livro. E depois disso tudo, o Fernando Pinto de Queiroz, né, se aposentou, ficou já velho, né, recebeu 1000 honrarias, 1000 homenagens lá em Feira de Santana, né, que você pesquisar na internet, tem 1000 coisas que ele fez lá. Né, e no final da vida dele, ele vinha sempre aqui, ele era aposentado, então ele, uma vez, de 2 em 2 meses, ele reservava uma grana e vinha para aqui e ficava no hotel, no Antônio Imperial Hotel. Ele gostava de ficar ali porque era junto da igreja, ele já ia dali, já entrava no arquivo da igreja para pesquisar ali com o Padre Nelson, e ficava por ali, as pessoas moravam tudo perto ali, os amigos dele. E aí ele já ligava para minha casa, que ele era amigo de meu pai, ele, antigo, né? Meu pai já sabia o meu telefone, ligava, Dona Telvina, Agildo, diga a seu filho que eu estou indo aí amanhã, depois da manhã, 10 horas da manhã eu estou lá, aí já vinha de táxi, aí era a hora certa. Aí eu já me armava de fotografias, que eu queria tirar dúvidas de coisas, né, de detalhes, me armava e ia me encontrar com ele. Aí encontrar com ele a gente ficava, você estava horas e horas, para fotografias, ele me falando sobre essa. E aí depois ele chegou e me disse, eu estou querendo doar o meu acervo para Santo Antônio de Jesus. Mas eu não queria doar a qualquer pessoa, nem a qualquer instituição. Eu queria doar uma instituição que o foco dela fosse memória. Eu não quero dar uma outra instituição, né, vamos supor, uma Academia de Letras da Bahia, que não é só ligada à memória, né, é ligada a outras coisas. Aí ele disse que queria fundar alguma coisa, ele não gostava dessa ideia de Casa da Memória. Ele não gostava porque já existia outros lugares no Brasil chamado Casa da Memória. Então ele não achava sem graça. Ele queria que o nome fosse Centro de Estudos Santo Antonienses, Centro de Estudos CCS. Ele queria isso. E aí, na época que o Dr. Evaldo foi prefeito, foi em 2005, 2006, aí eu fui trabalhar na Secretaria de Educação com a professora Norma. Aí eu disse, Norma, está acontecendo isso, o Fernando Pinto de Queiroz, ele quer doar as coisas dele e precisa de a gente criar uma instituição. Aí Norma, na mesma hora, abraçou a ideia e vamos articular reuniões com a sociedade, todo mundo, para a gente ver isso. E aí, falando com o Vicente topou, e aí as reuniões aconteceram lá em Vicente. E aí a Secretaria de Educação financiava os buffets, os convites, né? E como eu tinha fotos antigas, eu mexia com publicidade também, a gente criava uns convites bacanas, a gente fazia questão de fazer uma coisa bem elegante, bem bacana mesmo, né? Com fotos antigas, para chamar a atenção das pessoas e as pessoas verem a importância do projeto que era. E aí aconteceu umas 15 reuniões lá no Casarão. Foi bem legal, mas cada vez ia chegando mais gente, pessoas antigas, intelectuais ou não, mas pessoas de famílias tradicionais antigas, pessoas que tinham muitas coisas antigas, né, de material histórico também. Professores, a gente desenvolveu as escolas, desenvolveu as universidades, desenvolveu todo mundo. E sempre ainda, a professora Ednélia da UNEB, que ficou responsável representando a UNEB, frequentou. Todos os historiadores da cidade, Zé Batata, todo mundo participava das reuniões e aí, rapaz, foi fluindo esse negócio. Quando chegou no final, tinha mais de 200 pessoas na reunião, assim, todo mundo eufórico, né, e todo mundo dizia, é o tal Torinho que vai administrar
esse centro de estudos Antônio Jesus, porque é tal que tá entregando o convite, que era eu que entregava todo mundo, ia em casa e entregava o convite e dizia qual era a função daquilo, explicava, batia papo. E aí todo mundo sabia que eu que estava organizando, eu estava organizando pela prefeitura, pela Secretaria de Educação, mas como eu estava à frente, o Norma tinha me deixado na frente mesmo para resolver as coisas, eu tinha total liberdade de criar os convites, de texto, de tudo, e de bolar as ideias, de conduzir a coisa, e aí foi fazendo, foi dando certo tudo, e aí preparamos eu lembro que na última reunião foi o marido de Silvia, ele é promotor, foi alguns outros advogados, gente grande, que era para definir se esse centro de estudos antoniense iria ser ou um instituto ou uma fundação. Aí esses advogados, todo mundo chegaram a um consenso de que o melhor seria um instituto, que era menos burocrático, era mais tranquilo, tinha algumas coisas jurídicas que eram mais fáceis. Aí resolveram fazer o projeto, aí naquele dia finalizamos o projeto, né? Aí ficou da Secretaria de Educação digitar tudo certinho, arrumar no formato certo, paginar tudo. E o projeto ficou pronto. Aí esse projeto tinha que agora ir para a prefeitura ou para a Câmara de Vereadores para ser aprovado pela Câmara e depois o prefeito dar um aval final e se criar esse instituto. Só que isso não aconteceu. Passou a gestão e não aconteceu. Não aconteceu. Eu não sei por que cargas d'água não aconteceu isso. Acabou, Fernando Pinto faleceu, mas antes dele falecer, eu sempre ligava para ele, né, na casa dele, para dar os parabéns no aniversário dele, ou para alguma coisa, eu sempre ligava. Ele me dizia, você é o único Santo Antônio Jesus que me liga, você, cara. Ninguém aí me liga, eu estou chateado, não vou dar meu negócio mais porra ninguém, entendeu? Não foi fundado o negócio. Ele falou assim mesmo comigo, chateado. E ele dizia bem isso, ninguém me procura aqui e tal, só você que me liga de vez em quando, meu aniversário vai dar parabéns. E eu estou chateado, não vou, mas eu queria dar uma instituição. Não criaram, então não vou dar. Aí ele chegou e doou lá para a Universidade de Feira de Santana, né, para o setor de Recôncavo, de memória do Recôncavo lá. Né. E eu também cheguei lá na casa dele, em Feira de Santana, cheguei a ver não cheguei a ver o material dele todo, claro que ele tinha um material gigante, uma biblioteca gigante. Cheguei a ver algumas coisas dele, mas o fato é que esse material está lá em Feira de Santana agora, né? Quem quiser pesquisar tem que ir lá em Feira de Santana. Né? Ou, se alguém quiser, só uma vontade política. Como a universidade da UFES é do estado da Bahia, então se o governo do estado achar, né, por vontade política mesmo, e dizer, vamos tirar aquele material ali e entregar para o Santo Antônio de Jesus, né, isso acontece. Do contrário, ele vai ficar lá. Quem quiser pesquisar tem que ir para Santana, né? E talvez lá não esteja arrumado de uma forma, não é, que fosse arrumado aqui na cidade dele, né? Que é claro que um acervo, ele na cidade de onde ele é, né? De onde o acervo fala, é melhor é melhor ser exposto nesse lugar do que em outro lugar onde não é da cidade. Né? Ele está lá em Feira, mas o material que está lá não é sobre Feira, é sobre Santo Antônio de Jesus. Então, se tiver uma vontade política, dá para trazer lá. Né? Trazer de lá. Agora, claro que para trazer de cá tem que respeitar a memória dele. Se ele queria uma instituição, né, que acolhesse esse material dele, uma instituição com foco na memória, então as pessoas têm que respeitar a memória dele, criar uma instituição para receber esse material. Né? E o que acontece é que agora, desde a época de Humberto Leite, da última gestão de Humberto Leite, né, que eu cheguei lá na prefeitura um dia e o pessoal me mostrou, nós estamos com um projeto aqui massa, olha, quando eu olho o projeto Casa da Memória, quando eu olho o nosso projeto ali, copiado, entendeu? Copiado idêntico. Eu cheguei, chamei a professora Ednélia, a doutora Ednélia daqui da UNEB, e disse, Ednélia, está acontecendo isso. Aí eu peguei uma cópia do de lá, que o cara me deu uma cópia, comparei com o original nosso, idêntica, foi uma cópia mesmo que tiraram, e passei para a Ednélia. Ednélia, puxa, bicho, e aí? Eu digo, pois estão dizendo que o projeto é deles. E agora, até agora, vamos montar o projeto Casa da Memória, né? Mas
É bom falar isso, Jorge, e gravar isso, porque para não se apagar essa história que a gente está falando, que isso foi construído, não que foi Humberto Leite que construiu, não foi, verdadeiramente não foi, né? Foi a gente que construiu antes, não foi só eu, nem só Norma, nem só na gestão de Ovaldo. Foi a comunidade, a sociedade que nós juntamos, aquilo foi um trabalho coletivo de todo mundo, não foi só isso. Norma tem consciência, eu tenho consciência, todo mundo tem consciência. Agora, que o trabalho não foi de Humberto Leite, não foi. A Casa da Memória, o projeto não foi de Humberto Leite, né? Foi nosso lá de Antônio Vicente, da Pousada, de Norma, da Secretaria de Educação, né? E nós que reunimos lá durante 15 reuniões densas e difíceis, que foi uma coisa difícil, que não é fácil você falar com tantas pessoas, todo mundo, cada um com ideia, até chegar no ponto que todo mundo quer, entendeu? E de um assunto tão necessário, né, cara, pra gente, e que foi por esse caminho, né? Mas eu espero que de agora em diante, né, as pessoas, né, e olha o que aconteceu, né, só para finalizar, né, o Vicente acabou falecendo, a pousada fechou, né, o material todo lá dentro trancado, que é um material museológico que está lá dentro. O irmão dele que toma conta está tentando articular com a sociedade para reabrir aquilo ali, né, como um museu, não como pousada, mas como um museu, e que os quartos do fundo, que tem um anexo no fundo lá, que continuasse como hospedagem, mas para outros fins, os fins museológicos mesmo, né? Alguém que venha dar um curso do exterior, um curso museológico, entendeu? Que venha, que durma ali mesmo, que fique por ali mesmo, entendeu? Então, eu fico meio triste, assim, porque aquele lugar ali já é um lugar que está pronto, cara. Aquela é uma estrutura firme, aquilo ali, é uma estrutura pronta, firme, que já tem um material que eu acho que se eu fosse um gestor daqui, a primeira coisa que eu fazia era uma parceria com ele, para a gente primeiro continuar aqui, iniciar aquilo ali, depois a gente poderia fazer outro lugar, mas, né, não deixar aquele espaço ali morrer, ou chegar alguém e pagar um grande preço e fazer outra coisa dali, um mercado ou supermercado, o que for, né? Vim aqui agradecer a tal Torinho, né, que falou um pouco sobre a nossa cidade, ele que é um memorialista, também né, cineasta daqui da nossa cidade, e ele agora vai falar suas últimas palavras aí sobre esse pequeno momento falando sobre a nossa terra, Santo Antônio de Jesus. Então, rapaz, é isso, isso, eu acho que sem memória, eu acho que não tem nada feito, não vale a pena, assim, você viver sem recordações, né, sem as coisas que se passaram, porque a vida não é só futuro, a vida é presente e passado também, né? Então, e a gente também não deve se seduzir pelo futuro, pelas inovações, né, e esquecer o passado, né, e desconfigurar o passado. Uma coisa que eu fico chateado aqui na cidade, por exemplo, a igreja de Santo Antônio de Jesus, a igreja matriz daqui, ela foi construída no final dos anos 40, início dos anos 50, bem no finalzinho dos anos 40. E ela foi construída no estilo arquitetônico ali. E de uns tempos para cá, de uns 30 anos para cá, as comissões da festa de Santo Antônio, as comissões chegam lá, tu pode olhar, cada uma comissão que chega quer fazer uma coisinha ali no altar. Aí o início, quando inaugurou a igreja, era uma coisa, uma abóbada, uma coisa, né, o teto é meio arredondado assim, um negócio bonito, né? Que ao invés de você tentar, né, fazer alguma coisa que se parecesse com a arquitetura original da coisa, sei lá, pintar um painel bonito na abóbada, que é uma coisa que toda igreja tem, que é bonito pra caramba, né? Ao invés de você tentar adequar, né, as coisas ao estilo arquitetônico do lugar, aí as comissões da festa ficam mudando, cara. Já fizeram um negócio lá de mármore, fizeram uma coisa lá, botaram outro cruz, e aí depois fizeram cá na frente um mezanino, e a igreja foi ficando apertada, e uma coisa assim meia eu acho que a igreja está ficando, certo? Além dela ficar claustrofóbica, ela está
mudando a arquitetura. Aí vieram o pessoal botar uns lustres, que uns lustres modernos, que não tem nada a ver com o negócio, sabe? E aí cada ano as pessoas vão inovando, vão com essa ideia de inovação, inovação, inovação. Então a igreja daqui nunca vai ficar igual a igreja de Salvador, do Pelourinho, aquelas igrejas antigas, nunca vai ficar antiga, porque se todo ano as pessoas querem fazer uma inovação, uma modificação na arquitetura da igreja, então tem esse grave defeito aqui da cidade, né, que as pessoas não conservam as coisas originais, quer sempre estar botando uma pitadinha de inovação e acaba que no final sai totalmente do estilo que o prédio era, né? Então, ali mesmo na Quatro Esquinas, ali tinha um prédio que era o Hotel Palmeiras, que era o Palmeiras Hotel, que era uma coisa linda, cheio de estátuas, cheio de coisa linda. Eu frequentei aquele hotel ainda funcionando, que eu morava vizinho. O hotel tinha um cheiro de caramelo, o aroma que você entrava era um cheiro de caramelo, que era uma cozinha enorme, eram umas coisas bacanas, sabe? Tinha um cachorro, eu lembro até hoje, um cachorro cinza, tipo aqueles Scooby-Doo, com uma coleira legal, com um bocado de coisa assim, de metal, assim, bonita, um cachorro lindo, sabe? Tinha duas palmeiras na frente, uma entrada linda, dois cachorros na frente, assim, era um prédio lindo, que aquilo ali poderia não ser mais hotel e ser uma galeria. Os próprios quartos eram um corredor enorme, que ia até o fundo, assim, cheio de quartos de um lado e outro. Aquilo poderia ser loja, galeria e continuar aquela coisa antiga, linda que era antes, né? E dentro ser moderno, como o Pelourinho, as coisas de fora, né, são modernas, mas dentro pode se modificar e modernizar. Mas não, preferiram destruir, derrubaram tudo, acabaram com tudo, entendeu? E aí fica hoje pessoas, gente que destruiu essas coisas, ficam criando blogs de memória, entendeu? Os próprios destruidores estão querendo resgatar essas coisas, então é um negócio meio doido, cara. Né? Um prefeito o mesmo prefeito que contratou Fernando Pinto de Queiroz para estudar e analisar onde é que foi que o Padre Mateus morou, e onde é que foi o Marco Zero da cidade, que hoje em dia é aquela capelinha que tem ali, aquilo ali foi o lugar onde foi a capela, o altar principal, o altar mor da capela do Padre Mateus, da capela antiga da cidade. Entendeu? Então ali eles estabeleceram como Marco Zero da cidade, ali que a cidade nasceu. Por quê? Porque ele achava, de acordo com as pesquisas de Fernando Pinto, ele achava que se o Padre Mateus fez a igreja ali, é porque ali foi o lugar do oratório que ele fez na porteira da fazenda dele. Então ali não foi o lugar da casa do Padre Mateus, foi o lugar do oratório que ele fez bem na porteira, na porta, que era um oratóriozinho que ele fez, que foi a partir daquele oratório que começou a juntar gente morando ali ao redor e que se formou o núcleo urbano da cidade. Então, o mesmo prefeito que contratou em 1980 para Fernando Pinto de Queiroz fazer essa pesquisa e estabeleceu o Marco Zero da cidade, foi o mesmo prefeito que destruiu a estação de trem. Então, tem umas coisas que é meio louca, assim, não só da nossa cidade, mas da humanidade em si, né? Você veja a Europa hoje, né? O Cachoeira, não a Europa, mas Cachoeira, Pernambuco, Olinda, o Maranhão, tem os centros históricos hoje que é um boom de turismo, de gente visitando, é uma coisa maravilhosa, né? E, no entanto, a gente aqui só pensa em destruir, derrubar para fazer prédio novo, prédio moderno, e eu acho que a cidade tem esse defeito, né, que é centralizar muito as coisas e acaba que não se construiu um novo centro moderno. Se tivesse construído um novo centro moderno, aí o antigo continuava. Até hoje nós teríamos um centro histórico interessante para contar a história, mas hoje não tem. Mas tem essas coisas, mas de todo modo, eu ainda continuo gostando de Santo Jesus, viu? Temos a Fonte da Maria Lourdes, por exemplo, que precisa de um abraço, precisa de um... Pois a fonte já foi bem degradada, precisa de melhorar ali, né? E outras coisas também, né? Já acabou, mas pelo menos o que tem ainda acho que dá para salvar. Só falta, como a gente disse, falta a vontade política mesmo de dizer a gente vai salvar e vai buscar as pessoas. Deixa eu te contar só uma coisa, quando eu morei em Lençóis em 89, em 91, eles fizeram um encontro chamado Encontro de Filhos e Amigos de Lençóis. O que foi que eles fizeram? A prefeitura da época fez um encontro para que se reunisse várias pessoas, filhos da cidade e amigos, para discutir
como é que deveria ser conduzido o turismo e a ecologia de Lençóis dali, daquela reunião, até 50 anos depois, para a gente ter uma prospecção, imaginar de como seria que a gente deveria conduzir aquilo para não degradar nada, entendeu? Nem a parte histórica, nem a parte ecológica. E aí, o prefeito, cara, mandou, se tivesse alguma pessoa importante no Rio de Janeiro, lá, um intelectual, uma pessoa lá, um historiador que fosse, ele mandou avião, pagou avião, ida e volta, hotel, tudo, para essa pessoa vir para participar, porque as pessoas eram importantes, e buscar essas pessoas em São Paulo, Rio, onde tivesse, para vir discutir sobre sua cidade, o que seria do futuro dela, entendeu? Então lá discutiram, eu até que fiz a logomarca desse encontro, que foi 2 lampiões juntos, assim, eu fiz, como essa foto aqui atrás, dois lampiões assim juntos, que foi o encontro dos filhos e amigos. É um turismo de trekking, de aventura mais bacana, que não seria um turismo que não fosse destrutivo. Então, a partir daquilo ali, discutiram também que a cidade precisava de um aeroporto, chamaram a Embratur, vários órgãos de turismo para discutir, né, discutiram que tinha muitas pessoas do Japão, da China, que estavam doidos para conhecer a Chapada Diamantina, mas não vinham, porque não tinha aeroporto, não tinha hotéis 5 estrelas, que eram pessoas muito ricas lá que queriam vir, e eles não iam ficar em hotéis peba, não queriam ficar. Então se discutiu isso, aí depois que tudo foi discutido e colocado no papel, aí foram atrás do governo do estado, aí fizeram um aeroporto lá, hoje em dia tem pousada 5 estrelas, tem Portal de Lençóis, que é uma grande pousada 5 estrelas, tem pousada de tudo quanto é tipo lá, e hoje em dia se recebe turista do mundo inteiro, né? Se ganha dinheiro com a economia, com o comércio, com turismo, com a história e com a ecologia, entendeu? Mas se não tiver sentar para discutir todo mundo, cara, as coisas vão sendo destruídas sem a gente saber, né? Os interesses maiores financeiros vão passando por cima disso e se destrói tudo, é o que está acontecendo aí, né? São Félix, por exemplo, é uma cidade que já está, metade dela já está degradadíssima, já desmancharam tudo, já acabaram com tudo, só tem uma parte de São Félix. Cachoeira, aquele centro histórico ainda está quase intacto, mas já atrás daquele centro histórico você já vê um bocado de aberração, um bocado de casa que era antiga derrubaram, já estão colocando coisa de metal, coisa de inoxidável, coisa de vidro. Então, essas coisas, se não for uma pessoa que seja historiador, arqueólogo, antropólogo, para cuidar de uma cidade dessa, meu amigo, aí já foi. As pessoas destroem tudo. Valeu, bichão!